El Festival Folclòric de Parintins és un esdeveniment anual popular que se celebra a Parintins, a l'estat d'Amazones, Brasil. El festival celebra els vincles de la ciutat amb els pobles indígenes de la regió. Les competicions entre capritxosos i garantidos tenen lloc durant aquest esdeveniment de 3 dies. El festival és una representació a cel obert, on competeixen dues associacions, Boi Garantidos, de color vermell, i el Boi Capritxoso, de color blau. La representació passa al Bombòdrom, Centre Cultural i Esportiu Amazonino Mendes, un tipus d'estadi amb la forma d'un cap de bou estilitzat, amb capacitat per a 35.000 espectadors. Durant les 3 nits de presentacions, els dos bous exploren les temàtiques regionals, com llegendes, rituals indígenes i costums dels riberencs a través d'al·legories i escenaris. Meu nome é Jair Mendes, sou dos principais responsáveis por essa festa, que é o Festival Folclórico de Parintins. Como começou? Em 1968, eu fui trabalhar para o Rio de Janeiro e trabalhava numa firma de publicidade. Aí eu via aquelas alegorias lá e eu achava que eu faria até melhor. Eu disse para um dos diretores lá, se eu fosse fazer, eu faria melhor. Então eu tinha essa loucura de que fazer. Aí eu quis vir para Parintins. Parintins não tem carnaval, mas tem boi bumbá. Aqui naquele tempo era só o boi, os batedores de palminha. Palminha não tinha nem batuqueiros, né? Tinha os índios, uma penazinha aqui, aquele negócio e tal. Então, nesse tempo, eu era conhecido como o único desenhista, o único artista plástico em Parintins, era eu, né? Porque o Lindolfo Monteverde pediu para o meu pai, nesse tempo meu pai era vivo, sabia que eu desenhava, né? Para eu pintar o boi, que era o boi garantido. Então foi eu que fiz aquele coração na testa. Naquele tempo era preto. Naquele tempo não tinha presidente boi, tinha padrinho. Por que padrinho? Porque padrinho dava 3 reis, que era no dia da matança, era o festejo. Então o padrinho dava 3 reis para as pessoas. Eu fui para lá, uma coisa que eu gostava muito era dançar embaixo do boi, né? Eu dancei no primeiro ano, embaixo do boi, mas achava muito pesado. No segundo ano eu fiz o boi biônico, boi leve. Por exemplo, esse que eu dançava embaixo pesava uma base dos 40 quilos. Eu fiz um boi que pesou 12 quilos, né? Que na época chamava boi biônico. Biônico por quê? Porque naquele tempo estava na televisão o homem de 6 milhões de dólares, não sei o que, o boi biônico e tal. Então, aí ficou esse nome, boi biônico. Agora, se mexendo tudo. Cabeça, piscava, comia capim, já foi tudo. Então foi um escândalo muito grande na cidade, dos contrários, que era o caprichoso, né, que hoje eu sou. Eu fazia essas coisas, comecei a fazer alegorias também. Como eram as alegorias? De tamanho 4 metros por 2, né? De quê? Papelão, roda de velocipe, mas começando daquela forma. A primeira alegoria foi minha filha, que está até embaixo, a Yara, a mãe d'água, a primeira alegoria que foi feita em boi, né? Aí eu comecei a fazer isso, e o outro boi querendo imitar, mas não tinha, porque na época só era eu de artista em Parintins, né? Aí começou aquela coisa cada vez subindo, e aí veio jornal, veio televisão, começou a aparecer, né? Aí o caprichoso precisava se igualar na competição, porque o garantido era diferente, era só quem tinha alegoria, quem tinha lenda, quem tinha essas coisas todinhas, né? Até pajé foi eu que inventei, tudo foi eu que inventei. Aí o caprichoso não tinha. Aí eles queriam porque queriam, não tinha dinheiro, também não existia dinheiro não, tudo era amor. Aí eles me ofereceram dinheiro para fazer o boi, eu não fiz.
eu não aceito porque eu sou garantido, né? E quando foi certa vez, o garantido ganhou 80, 81, 82, 83, 84. Pentacampeão, né? Aí em 85 houve um diretor, né? Que para querer modificar aquela coisa, conseguiu para que mudasse o jurado. Foi uma pessoa fanática do Caprichoso daqui de Parintins, chamada a doutora Bagatelli. Aí ela foi votar, para tudo ela dava Caprichoso, não, Caprichoso 5, garantido 1. Tribo, Caprichoso 5, garantido 1. Em todos os itens, né? O garantido era 1, o Caprichoso era 5. Quando chegou em alegoria, porque eu era respeitado, né? Era, como quem diz, não, esse não. Esse aqui é garantido 5, Caprichoso 5. Né? Aí houve uma questão com esse diretor do garantido, que fez com que eu viesse para o Caprichoso. Mesmo porque eu achava que estava crescendo, mas o outro, que é o Caprichoso, precisava melhorar, precisava igualar as competições, estava desproporcional, né? Aí foi quando eu vim para o Caprichoso, em 1986. Fiz também o boi que eles queriam tanto, né, só que se mexer aqui e fazer aquilo era o garantido. Aí eu fiz também o Caprichoso. Tanto é que esses boi que tem aí agora hoje, ainda é os mesmos que eu fiz naqueles anos. Foi crescendo, quando eu vim para o Caprichoso, foi crescendo o Caprichoso. Tanto que aí, quem me ajudava, Juarez Lima, hoje é um dos melhores artistas daqui de alegoria. Se você já foi pelo curral do Caprichoso, você viu aquela mulher lá, aquela Mãe Natureza, aquilo é um espetáculo, é obra dele, né? Ei, essa aí, ó. Então,
eu fico satisfeito de eu ser o que ensinou ele a fazer essas coisas, né? Aliás, hoje, quem não foi meu discípulo, os dois bois foram discípulos dos meus discípulos, né? Porque eu tenho uma participação muito grande no folclore de Parintins, né? Você vê que hoje, a cada ano, vai crescendo mais, vai aumentando, vai alegoria, tudo baseado naquilo que eu fiz. Aquilo que eu fazia de caixa, de madeira, de papelão, hoje é ferro, é troller, é cabo de aço, coisas, entendeu? Mas tudo baseado naquilo que eu fiz pela primeira vez, né? E aí, cada vez foi crescendo, né? Cada ano que passa, o boi foi crescendo, faz 50 anos do Festival Folclore de Parintins. E esse ano, por exemplo, né, que você viu lá, o Caprichoso, não tem dinheiro. Tanto que não recebemos nenhuma parcela ainda, né? Porque a gente gosta da festa, não quer que acabe. O comentário é que ia acabar. Mas o povo vai ver que este ano, por não ter dinheiro, por não ter material, nós, os artistas, se unimos e estamos fazendo o melhor festival de todos os tempos. Aprendeu, mano? Alô, Brasil. Foi só uma carreira quase. Só branco, né? Só branco e um amarelo de farinha. E um amarelo só. O azul morinho e nada, né? Vou ter braço. A sequência de finalização, a realização desse grande evento e, dentro do instante, vamos ter, portanto, mais uma atração na tarde do Carnelinho para fechar com chave de ouro esse grande momento do Boi do Caprichoso, nós temos que agradecer a participação de vocês.
ensaio será conduzido pelo apresentador oficial Israel Paulaim e terá a musicalidade do nosso levantador Sebastião Júnior. Então vamos aquecer nossas vozes junto com eles antes de começarmos para valer o ensaio técnico dessa noite de segunda-feira, hoje, dia 20 de julho. Essa arena vai ferver. O som do Senhor tambor é pra buscar a terminará. O apocalipse virá. Já já o fim verás cair sobre a terra. Sem emoção, garantido tu és a batida do teu coração. A gente gosta, saída não tem. Será essa nossa estranha maneira de amar? Atenção, galera, tanto do garantido quanto do professor.
19. Galera. Caprichoso, 10. Garantido, nota 10. Item 11, toalha. Vitória honesta, brilhante! Eu fico muito alegre em saber que Parintins é a cidade que mais tem artistas no mundo, proporcionalmente com a população. Porque é muito artista que tem aqui. Faz o carnaval de todo o Brasil, ainda sobra gente aqui sem trabalhar. E tem uns garotos que estão se criando, querem ser, quando crescerem, né, querem ser o quê? Artista de boi. Vê, tem escolinha aqui, tem escolinha. Né? Vê só como é. Aí exporta, da cidadezinha de nada, exporta artista para toda parte. Já foi para o exterior também, já foi alguns trabalhos. Eu nunca fui, mas já fui convidado.